From heaven above we bring the power and love God is awesome God. Pai do Senhor Jesus a todos. Primeiramente, pastor Guimar, é um privilégio imenso e uma alegria poder estar aqui com vocês, fazendo parte desse grande projeto e poder aqui também contar as grandes coisas que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um daqueles que não só patrocinam esse podcast, mas também investem, assistem e que são edificados diretamente pela vida de vocês que estão na frente deste grande projeto. Meu nome é Eliel Ferreira, eu congrego hoje na Assembleia de Deus do Braz, Vila Buenos Aires, Bênção. Pastoreado ali pelo nosso pastor Marcos Neves e a pastora Elaine Neves, debaixo da bênção do nosso bispo Samuel Ferreira e da nossa bispa Keila Ferreira. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês e vamos falar daquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Em matéria de milagre, eu sou um milagre vivo. Eu tenho certeza, meu amigo, que vidas serão impactadas, né? É bem verdade que, assim, o senhor não costuma falar do testemunho, mas, assim, às vezes, quando o Espírito Santo lhe impulsiona a falar alguma coisa, e eu lembro que eu vi da última vez que o senhor passou pelo Estúdio Atalaias, o senhor passou algo assim, né, de alguns acontecimentos, que eu mesmo fiquei impactado, e ali eu aproveitei aquela oportunidade. Meu amigo, eu falei, opa, vamos, não conta não, deixa para contar no Impacto Cast. Então eu quero glorificar a Deus pela vida do senhor, ter aceitado esse convite, estar aqui nos abençoando e que eu tenho certeza, meu amigo, que através do que você vai falar agora, vidas serão impactadas. Então é contigo, deixa Deus te usar, o tempo é seu, fique à vontade. Durante muito tempo, servindo a Deus ali na minha infância e na minha adolescência, eu cresci tendo bases cristãs dentro de casa. Aos 7 anos de idade, eu recebi uma cura vinda da parte de Deus sobre o meu corpo de uma doença que até então ela poderia até ter cura, né, de acordo com algum procedimento médico, mas eu recebi uma cura de uma hérnia e nesse mesmo dia, aos 7 anos de idade, eu recebi também uma promessa de Deus de que Ele me faria um grande pregador da sua palavra. E de lá para frente, essa chama e esse desejo da palavra se acendeu sobre o meu coração ainda desde muito moço. E desde muito pequeno eu vinha buscando, né? Tendo sempre aí uma busca em Deus e pelo Espírito Santo para poder desenvolver esse dom da palavra. O que eu não sabia era que a vida me reservava muitos altos e baixos, né? E depois de passar um bom tempo da minha adolescência, entrando na fase adulta, eu me lembro como se fosse hoje, eu ainda morava na casa do meu pai, né? Nessa época já pregava a palavra em alguns lugares, fazia obra também. Isso aqui, meu amigo, em São Paulo ou no interior? São Paulo. Aqui em São Paulo. Isso. Capital mesmo? Capital de São Paulo. Na verdade mesmo, cidade ali de Santo André. Ah, tá, né? sim, sei. Santo André. E nessa época eu já havia sido consagrado ao presbitério. Olha. Era segundo dirigente de uma igreja, Assembleia de Deus, do ministério ali de Bauru. O ministério de Bauru. E eu me lembro que eu morava com meu pai nessa época, fazendo a obra, muito novo. E um dia eu fui tomar banho para poder me arrumar e trabalhar. Eu trabalhava em shopping nessa época, em loja de shopping. E naquele dia havia uma chave de chuveiro ali onde a gente residia, que foi feita de forma errônea. O pedreiro, quando fez ela, colocou ela acima de um beiral de uma laje e aquela chave naquele dia caiu, né? E eu pedi para o meu pai subir ali ainda todo ensaboado,
a toalha no corpo, saí na janela e pedi para o meu pai subir para poder ligar aquela chave. E meu pai tinha uma oficina na frente da nossa casa, mesmo sem querer subir para ligar aquela chave, ele subiu. E ali, numa distância menos de 2 metros entre eu e ele tropeçou ali no beiral da laje e caiu de cabeça, numa altura de mais ou menos uns 2 metros de altura. Caiu de cabeça no chão, quebrou a cervical em 3 lugares. Meu Deus. Fraturou o crânio e depois de 3 dias hospitalizado, ele veio a falecer. E meu pai era meu exemplo, né? Meu exemplo de fé, meu exemplo de um homem de Deus, de um pregador da palavra. Ele, na verdade, era a minha inspiração. Isso para mim foi um choque muito grande, né? Foi um impacto muito grande. Eu era muito novo, muito inexperiente, e eu não vou dizer que essa foi a causa, mas foi uma das em que gerou um trauma muito grande dentro do meu coração sobre a minha vida, porque eu não entendia e ainda me sentindo culpado, né, por tudo que havia ocorrido, porque que Deus havia permitido tudo aquilo acontecer. E daquele tempo em diante, eu me afastei do evangelho, né? Nunca tinha conhecido o mundão, não havia conhecido balada, não havia conhecido o que era o mundo, e acabei me entregando aí ao mundo. Conheci as drogas, conheci o mundo aí da criminalidade, né? Eu vejo, meu amigo, que ouvindo o seu relato, eu sinto que isso marcou de uma forma tão grande que você, expressamente na sua fisionomia, a emoção, a lembrança muito real. Com certeza, com certeza. Hoje é um trauma, vamos dizer assim, mais superado, né? Sim, sim. Eu consegui superar muitas coisas, mas na época em que eu não tinha muita sabedoria a respeito do que era a vida ainda, foi um dos maiores traumas que eu sofri na minha juventude, né? E de uma forma direta o inimigo me acusava sempre em que eu havia sido mesmo culpado pela morte do meu pai, né? Ou seja, constantemente então o senhor tinha essa acusação. Sim, muito forte. Sim, era uma acusação constante, né? Meu Deus. E esse trauma foi um do pivô de eu ter me lançado aí nas drogas, na bebida. O senhor foi para as drogas? Fui para as drogas. Mas como o senhor conheceu assim? Balada, conheci na balada. Pra balada e já bateu, já apareceu o convite. Exatamente, então. Comecei a sair com quem não devia, né? Na época eu não ganhava mal, razoavelmente ganhava bem. E me entreguei às drogas. Conheci as drogas e me entreguei mesmo. A ponto de ser internado algumas vezes em clínica de recuperação. Fui internado? Fui internado. E... Então ficou uma situação grave. Drástica. Nunca conheci o crack, mas a cocaína era... livramento, né? A cocaína era a minha droga de preferência, né? Então tudo que o senhor pegava que vinha de valores em suas mãos... Absolutamente tudo que você imagina. Já roubei minha mãe, já cheguei a vender roupas, calçado, celular. Situação mesmo... Dependência, né? Difícil. E por diversas vezes tentei me tratar e não conseguia me tratar até conhecer a doença, né? Até conhecer a causa principal para poder tratá-la, né? E dentro dessa vida eu conheci o mundo do crime, me envolvi com quem não deveria me envolver. Ou seja, um abismo foi chamando outro abismo. Até que um dia eu caí na cadeia, fui preso. Ali na cadeia eu fiquei ali 5 anos e 6 meses preso, né, detido. Mas o entrar na cadeia foi um dos pontos principais aí para Deus poder realizar aquilo que Ele queria. Na verdade, às vezes eu comparo essa trajetória minha com a trajetória de Jonas, né? Sim, entendi. Eu conversava com um amigo meu esses dias e ele dizia para mim: Deus errou na escolha de Jonas.
Porque se Deus não tivesse errado na escolha de Jonas, Jonas não teria fugido, não teria pago a passagem, entrado dentro de um navio. E eu disse para ele, é justamente aí que está o ponto. Eu vou te provar para você que Deus não errou na escolha. Deus não errou, não. Porque embora Jonas tenha rejeitado por um tempo, devido ao seu orgulho em achar que Deus não poderia salvar uma cidade cruel, a Bíblia diz que enquanto ele dormia, Deus preparava um peixe. Verdade. E o contexto a gente já sabe, mas o contexto é o só. No final, Jonas acaba parando onde Deus queria que ele estivesse. E aí eu costumo dizer que Deus sempre tem um peixe preparado para todo aquele que está fugindo daquilo que Deus tem para a vida dele, né? E no meu caso, não pode ter sido diferente. Então eu perguntei para ele, esse rapaz, eu disse, você acha que Deus poderia ter escolhido outro? E ele disse, claro que poderia. Eu disse, não. Foi por isso que ele trouxe Jonas de volta. Porque se ele tivesse escolhido outro, ele estava dando a margem para alguém dizer que ele errou na escolha. E Deus não erra na escolha, né? Verdade, concordo. Eu me lembro que quando eu fui para dentro dessa prisão, eu perdi absolutamente tudo que eu tinha, né? O que eu achava que eu ainda tinha. Os amigos se afastaram, né? Perdi família, amigos, pessoas que se diziam estar do lado. Na verdade, a única pessoa que permaneceu do meu lado foi minha mãe e meu irmão. E ali, literalmente, se a gente pode classificar assim, eu comi o pão que o diabo amassou. É um lugar onde a gente aprende a dar valor realmente àquilo que a gente tem aqui. As coisas simples, né? Simples, né? Como um sabonete, uma pasta de dente. Mas foi lá que eu tive um verdadeiro encontro com Deus que eu nunca tinha visto, né? E nunca tinha tido. Depois de mais ou menos uns 2 para 3 anos que eu estava detido, eu voltei para os caminhos do Senhor. Voltei lá na colônia, ainda um pouco distante aqui da capital, ali perto do interior de São Paulo, na colônia de Pacaembu. E essa colônia... Bem conhecida. Bem conhecida. Essa colônia, ela tinha uma igreja poderosa lá dentro, com mais de 100 membros. Meu Deus. Os cultos eram feitos dentro de um galpão de trabalho, né? Porque lá já tinha um trabalho. E aqueles cultos eram poderosos. E um dos pastores que marcou minha vida com a pregação da palavra, até hoje eu tenho contato dele, o pastor Luciano, da Assembleia de Deus do Belém, né? Ali de Pacaembu. Em uma das mensagens em que ele pregou, impactou minha vida. E eu senti saudade, rapaz. E ali eu voltei para Jesus e comecei a fazer alguns propósitos diante de Deus ali, né? Comecei a ter experiências que eu não havia tido. E as coisas começaram a fazer sentido. Foi quando Deus começou a falar ao meu coração a respeito de toda essa trajetória, né? Eu costumo dizer que Deus, às vezes, ele usa de meios que a gente não entende e que aos olhos do homem até parecem meios contraditórios, mas é no meio dessas contrariedades que Deus acaba se revelando a nós com poder e grande glória. Uma coisa é certa, a palavra de Deus não falha, né? A Bíblia diz que Verdade. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E foi ali no meio de homens perversos, né? No meio de homens insensíveis, que eu vi Deus salvar, curar e transformar muitas vidas. E assim, inclusive Deus se revela muito, né? Muito. Seu testemunho para nós é que eu sei que você ouviu muitos milagres. Muito. Deus se revela muito. E depois de mais ou menos uns 3 meses que eu havia voltado ao evangelho lá dentro, eu tinha um companheiro de cela que era um amigão meu e nós resolvemos fazer um jejum, né?
Meu Deus. Eu estava marcado para pregar no domingo, pela manhã lá, os cultos nossos, dia de domingo, que inclusive eram dias de visita, eram feitos sempre no domingo de manhã e era o melhor culto que a gente tinha na semana, porque os familiares que vinham de fora participavam daquele culto. E eu me lembro como se fosse hoje. Deus me deu uma palavra falando exatamente a respeito das fases que José viveu. E uma coisa é clara: todas as fases que José viveu foram necessárias para que ele governasse. Às vezes eu já ouvi muitos pregadores dizer assim: não conte o teu sonho, como José contou. Mas a realidade é uma só: se José não tivesse contado o sonho, ele não teria vivido o sonho. O fato de ele ter contado foi o pivô, né, de um dos fatores, do pivô da inveja que os seus irmãos tinham pela vida dele, porque o texto vai dizer: e o invejavam ainda mais. Eles já tinham inveja, mas esse foi o pivô. Só colocaram para fora. Né? Exatamente, né? E foi aonde tudo começou, aonde eles armaram, sabotaram, jogaram dentro da cova, rasgaram as vestes, mancharam de sangue, mandaram para o seu pai, e dali venderam ele para os ismaelitas, a ponto de ele ir parar na casa de Potifar. Agora pensa comigo, pastor. Se não fosse o sonho, não haveria inveja. Se não tivesse a inveja, não teria a cova. Se não tivesse a cova, não teria sido vendido. Se não tivesse sido vendido, não ia para a casa de Potifar. Se não tivesse na casa de Potifar, não teria sido tentado pela mulher dele. Verdade. Se não tivesse sido tentado, não teria fugido. Se não tivesse fugido, ele não teria sido caluniado. Se não tivesse sido caluniado, não teria sido preso. E se não fosse preso, não se tornaria o carcereiro. Se não se tornasse o carcereiro, ele não teria interpretado o sonho do padeiro e do copeiro. E se não tivesse interpretado o sonho do padeiro e do copeiro, não teria. Eles não teriam se esquecido dele. Se isso não tivesse acontecido, Faraó não teria sonhado. E quando o Faraó sonha, um deles, o que estava vivo, lembrou-se do sonho. E foi exatamente dentro dessa perspectiva que ele interpretou o sonho de Faraó e foi colocado como governador do Egito, num plano sobrenatural, em que Deus queria preservar a sua semente por causa da promessa que havia feito a Abraão, a fim de que o povo de Deus crescesse ali e dali saísse para tomar posse da terra que Deus havia prometido a Abraão. Então tudo isso fazia parte do projeto de Deus. E eu entendo que a minha vida realmente havia sido projetada por Deus dentro dessa perspectiva. Tem coisa que a gente não explica, pastor. Tem coisa que a gente vive. E nesse propósito que eu estava fazendo com esse meu amigo ali dentro da prisão, a gente resolveu desafiar o nosso corpo, porque fome a gente já passava, né? Mas a gente resolveu desafiar o nosso corpo em fazer um jejum de 3 dias, né? Sem comer e beber nada. Meu Deus, é forte, hein? E eu confesso pro pastor que no segundo dia eu já estava mal, rapaz. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Esse dia era do sábado para o domingo. E o domingo era o dia que eu ia pregar nessa mensagem. Eu nunca preguei uma mensagem igual àquela. Foi a melhor mensagem da minha vida. E eu nunca mais consegui pregar aquela mensagem aqui fora. Marcou, hein? Marcou. De uma tal forma que houve muitos milagres. Mas eu me lembro que naquele sábado que eu fui dormir, depois que a cadeia havia sido fechada, eu tive um sonho. E nesse sonho eu via uma criança de 7 anos de idade e ela passava por aquelas grades como se aquelas portas das cadeias se abrissem para ele. E era a face de um menino, mas era um menino mais bonito que eu já vi na minha vida. Era uma criança que eu nunca tinha visto uma beleza igual. E eu dormia nessas camas de pedra que a gente chama de burra, né? Na segunda. E
Quando aquele menino entrava, ele vinha em direção à cela onde a gente ficava e ele subia ali na cama aonde eu estava e eu sentado olhando para ele, porque até então eu não entendia. Mas ele vinha com o livro nas mãos. Meu Deus. E ele abria esse livro. Aleluia. E ele começava a me falar passagens bíblicas, coisas da Bíblia que eu nunca ouvi ninguém falar. Meu Deus. E até então eu não havia assimilado, né? Que era o Espírito Santo de Deus. Mas enquanto ele falava, eu via letras douradas que saíam de dentro desse livro. E essas letras entravam dentro da minha mente. E eu me perguntava como um menino pode saber tanto. De que forma que esse menino pode falar tanta coisa sobrenatural. E tais palavras pulavam de dentro da Bíblia e entravam dentro da minha mente. Meu Deus, é tremendo, hein? E naquela conversa, quando ele fechava aquele livro, ele entregava na minha mão e ele dizia para mim: hoje eu estou te dando o dom da revelação da minha palavra. Aleluia. Pastor, eu levantei aquele dia diferente de todos os dias que eu já havia dormido. E eu me lembro que depois que eu preguei essa palavra, ela teve um impacto tão grande dentro daquele lugar onde nós fazíamos culto, que até mesmo um dos homens que haviam sido já líderes aí de facção, um aleijado em cima de uma cadeira de roda há mais de 4 anos, acometido por um derrame dentro da cadeia, foi curado. Glória. Aleluia. Foi curado e se colocou de pé. Glória a Deus. No outro dia, foi nos procurar para contar o testemunho. Danilo, o nome dele. Eu lembro como se fosse hoje. Aleluia. Isso foi um marco dentro daquela cadeia. Todo mundo. Impactou. Foi um marco. Eu me lembro que quando Deus me usou para falar com ele, eu corri para fora do salão e puxei um mato. E usando aquele mato como exemplo, eu dizia: olha, assim como eu puxei a raiz dessa planta, Deus disse que vai arrancar do seu coração toda a raiz de amargura e vai te tornar um vaso novo. E para minha surpresa, ele também era um desviado do evangelho, né? Depois nos contando, disse que se afastou por motivos de infidelidade e acabou se entregando também à vida torta, aos desvaneios da vida. E enfim, isso foi um marco para a minha vida. Foi ali que Deus, ele realmente provou que ele tinha algo sobrenatural para realizar sobre a minha vida. E depois daquele dia, essa chama nunca mais se apagou. Glória a Deus. Né? Eu me lembro que a minha saída ainda foi um tanto que difícil. Dentro de pouco tempo ali, depois que isso aconteceu, cerca de 2 meses, eu recebi a liberdade, né? Depois que eu tive esse impacto, depois de algum tempo ali a gente recebi a liberdade, não, comecei a sair de saidinha. E depois de um tempo ali a gente recebeu a liberdade. Foi difícil meu recomeço, porque para alguém que tinha casa, quando eu saí eu já não tinha onde morar, né? Eu não queria voltar para casa da minha mãe, ainda com orgulho, né? A gente ainda um pouco orgulhoso. E eu me lembro que eu fui vender bala no Farol, ali em São Bernardo, em frente à Universal. Eu sei onde é. Fui vender bala ali para ganhar cerca de 80, 100 reais por dia. O movimento lá é grande. Grande. E um amigo meu me cedeu o porão da sua casa para morar, né? Que foi o meu refúgio, foi a minha caverna ali. E eu fui morar com 5 mudas de roupa em cima de um papelão e um colchão fino e um cobertor ali. Fui trabalhar e eu vou falar, não foi fácil.
Eu não, Agora crente, né? eu Tava crente mesmo, né? eu não queria voltar mais, né? Eu não queria voltar mais pro mundo e também não queria voltar mais para aquela vida torta. E não foi fácil. E eu ainda tive algumas quedas, né? Não foi fácil. Desligou. Joga na do meio. Ainda tive algumas quedas, né? Esse retorno, esse levante, a vida real aqui fora, ainda me custou muito esforço, né? Mas eu me lembro como se fosse hoje, de uma forma preparada por Deus, que numa certa noite eu recebi uma ligação e eu tinha um celular que ele só recebia chamada. E eu recebi uma chamada de um pastor amigo meu que era dono de uma clínica de recuperação. E ele disse para mim, eu já havia trabalhado com clínicas, né, no passado, e ele disse para mim: presbítero Eliel, eu preciso de você para me ajudar. Eu quero te ajudar e você me ajuda. Eu queria que você viesse para cá, eu vou reservar aqui um quarto só para você. Eu quero que você seja o coordenador dessa casa. E eu vou te dar um salário, vou te ajudar. E eu te ajudo e você me ajuda. E para mim ali foi a oportunidade que eu vi em poder dar uma erguida, né, na minha vida. Porque até então eu estava meio sem norte, trabalhando no farol, morando de favor. E eu ainda fui meio arrogante com ele. E eu falei para ele: olha, se você não chegar aqui amanhã às 9 horas da manhã, eu não vou não. E quando foi 8 horas da manhã, ele estava lá na porta. Meu Deus, sério? O Vasco estava precisando trabalhar. Meu Deus, a gente tem que... Fui trabalhar com ele, com o pastor Anderson. Sou muito grato a Deus pela vida dele, da esposa dele, pastora Gisele. Eles me abriram as portas. E ali, para minha surpresa, pastor, era a virada de Deus sobre a minha vida. Era o que Deus tinha preparado. Há mais ou menos 3 meses que eu estava ali trabalhando com ele. Um dia, pela madrugada, nós fomos fazer um resgate, né? E eu estou contando tudo isso de forma resumida mesmo, porque se for contar tintim por tintim, o tempo não cabe. Mas a gente foi fazer um resgate de um jovem em São Bernardo do Campo. E era 3 horas da manhã. Meu Deus. E eu me lembro que quando nós chegamos no local, era uma igreja. Quem morava nessa igreja era uma pastora. E o filho dela era o dependente químico. Oh, meu Deus. Mas enquanto nós fomos conversar ali com a pastora para poder levar o menino, eu vi minha esposa pela primeira vez. E ela era missionária ali da igreja, trabalhava junto com a pastora. E esse foi o primeiro contato que eu tive com ela. Voltei para a clínica, internamos o menino. No domingo seguinte ela foi visitá-lo. E aí nós começamos a conversar coisas da obra, conversa informal. Ou seja, quando o senhor bateu os olhos a primeira vez, o senhor... Eu falei, é essa. É essa aí. É. O senhor sentiu algo diferente. Eu olhei logo pro dedo. Olhou para as mãos para ver se não tinha nada, né? Ela não me notou, cara. Ela nem olhou para mim, na verdade. Mas o senhor bateu o olho, bateu algo diferente. Bateu. E depois disso nós pegamos uma amizade, começamos a conversar, fizemos um propósito de oração junto, mas enquanto ela orava para Deus me dar vitória na clínica, eu orava para Deus me dar ela. Aí o senhor foi estrategista, hein? Estrategista. Deus havia feito uma promessa para mim dentro da cadeia, usando um profeta de lá. E Deus disse para mim que quando ele me tirasse de lá, ele ia fazer uma reviravolta na minha vida, ia me dar uma família, Glória. ia me tornar um pregador da sua palavra, ia me erguer. E eu acreditava nisso piamente. Quando Deus usou esse profeta dentro da cadeia, ele usou dentro de um banheiro. Meu Deus. E aí eu costumo dizer que Deus não tem hora e lugar para quando quer falar. E quando Deus tomou aquele homem, ele falou da minha vida inteira, sem me conhecer. Então eu cria nisso e eu fiz um propósito com Deus ali naquela clínica. Eu disse: Deus, se for ela,
Domingo que vem ela vai pisar aqui dentro, com alguma peça de roupa dela vermelho. Meu Deus. E se ela vir de vermelho, eu vou pedir ela em namoro. E aí, pastor, passou uma semana, dia da visita, ela veio visitar um rapaz e ela me chegou lá na porta da clínica de carro vermelho, vestido vermelho, Meu Deus do céu. e unha vermelha. Jesus. Aí eu disse, está confirmado. 3 vezes, hein? 3 vezes. Quando eu pedi ela em namoro, ela tomou um susto, porque ela disse para mim, olha, minha pastora falou que você ia pedir minha mão hoje. E aí, nós começamos a namorar, eu noivei com ela dentro da clínica. E Lembrando que na clínica agora você estava trabalhando. sim, trabalhando. E dentro ali de mais ou menos 2, 3 meses nós casamos. Casamos e estamos aí, casados até hoje, para a glória de Deus. Meu Deus, hein, pastor? Glorificando a Deus. Deus havia dado uma pequena loja para ela, né? Ela é sua companheira. Companheira. Fiel, hein? Fazia poucos meses. A promessa de Deus para a vida dela é que Deus iria dar alguém em que ela iria andar todos os dias ao lado dele. A oração dela era essa. Eu quero ter alguém, Senhor, que eu vá para a igreja e volte com ele todos os dias. Glória a Deus, que oração, hein, pastor? E às vezes hoje, pastor, porque eu e a minha esposa, a gente trabalha 12 horas por dia, né? Muito cansativo. Verdade. Tem dia que eu saio direto da loja para ir pregar, atender a agenda. E a gente chega em casa às vezes 11 horas, meia-noite, 1h. E ela fala, nossa, eu tô muito cansada. E eu falo para ela, quem mandou você pedir? É forte isso aí. A gente tem que tomar cuidado até no que a gente pede, né? É verdade. Mas eu posso dizer hoje que minha vida foi transformada. Deus, quando Ele tem uma promessa sobre nossas vidas e nós nos colocamos dentro do centro da vontade de Deus, Ele cumpre, né? E eu sou prova viva de que Deus, Ele é aquele que gera milagre a todo instante na minha vida. E se Deus me levasse agora, pastor, eu subiria feliz, porque em matéria de realização, e eu não digo de coisas financeiras não, porque eu não sou rico, né? Estou tentando chegar lá, quem sabe um dia a gente chega. Verdade. Não com muito trabalho, né? Muito trabalho. É verdade. Mas eu não digo em matéria em material, não. Eu digo no quesito espiritual mesmo. Deus mudou minha vida, né? Eu já não posso dizer que eu sou quem eu era. Foi uma mudança radical. Eu não me via longe das drogas. Eu usava muita cocaína, era muito viciado mesmo. Mas depois desse encontro com Deus, as coisas mudaram. E eu entendi que todo esse processo serviu para Deus levar algumas pessoas, tirá-las do meu caminho, e serviu também para que Deus agregasse outras pessoas. Esse processo todo também serviu para me amadurecer, né? E hoje eu entendo que desde a morte do meu pai até onde Deus ele tem nos levado é algo que estava no projeto de Deus, né? Meu pai poderia ter morrido de qualquer forma. E eu descobri que a morte é só um pretexto, né? A morte é uma desculpa. É uma né? desculpa. Nós falamos isso lá na nossa cidade, que é uma desculpa. Por um culpado. Exatamente. A morte é uma desculpa. Então eu consegui superar isso do meu coração. Era uma das causas que me levava sempre ao uso da droga para tentar recorrer a uma saída, a uma sensação de conforto, né? De alegria. E eu consegui vencer isso em Cristo também. É verdade, porque, meu amigo, tem muita gente que está passando por esse momento aí. A gente não sabe onde vai ser alcançado, né, o Impacto Cast e o Senhor, Deus usando a vida do Senhor, porque eu creio que, em nome de Jesus, meu pastor Eliel, eu tenho certeza que tem direção certa. Talvez esse Impacto Cast, talvez não, com certeza, ele estará alcançando vidas que estejam carregando traumas do passado, que não conseguiram ainda
ser curado. Com certeza. Eu costumo pregar, pastor, hoje, em uma das mensagens que Deus me deu, e essa a respeito de Saul, que os lugares por onde Deus permite que a gente passe é exatamente os lugares que Deus queria que a gente estivesse para nos levar até o lugar da promessa. A Bíblia diz que Quis, pai de Saul, perdeu as jumentas. Sim. E na procura dessas jumentas, a Bíblia diz que Saul vai pelos montes e vales e pelas cidades, e cerca de 3 dias andando, quando ele resolve voltar para trás, o seu moço traz uma boa notícia, dizendo assim: olha, aqui nessa cidade tem um profeta, que tudo que ele fala acontece infalivelmente. E se nós formos até lá, ele vai nos mostrar um caminho a seguir. Mal sabia Saul de que quando chegasse diante de Samuel, Deus já havia se apresentado um dia antes a Samuel, dizendo: olha, vai chegar aqui amanhã um homem vindo de Benjamim, cujo nome é Saul, e quando ele chegar, você vai ungir ele como rei de Israel. Saul chegou naquela cidade para procurar a jumenta, mas voltou de lá como rei de Israel. Verdade. Então eu costumo dizer, pastor, que a gente não pode menosprezar os lugares por onde a gente passa. Esses lugares me serviram muito para não só me amadurecer como pessoa e como ser humano, mas para ter esse encontro verdadeiro com Deus. Foi ali que eu conheci Deus na essencialidade. Foi ali que eu liberei perdão para muita gente. Foi ali que eu vi que eu poderia ser um ser humano melhor, e não ser apegado a coisas materiais, do jeito que às vezes a gente se apega sem perceber. Muito forte. Devido à correria do dia a dia e talvez essa necessidade que o mundo prega, em que a gente precisa ter para ser, quando na verdade a nossa essencialidade não está em ter alguma coisa, está em ser alguma coisa, né? Forte. E a minha vida foi de uma forma singular, sobrenatural, mudada. E hoje eu posso dizer, pastor, que eu não me considero um bom pregador, e também não me considero o melhor homem de Deus, longe de mim. Mas eu posso dizer que eu não sou mais quem eu era. O Senhor, ele tem sido muito bondoso e misericordioso. Meu amigo, e no processo da libertação, você sofreu para alcançar a libertação? O processo da libertação não é imediato, né, pastor? Foi na cadeia? Na cadeia e fora dela, né? Eu ainda tive algumas quedas quando eu saí, né? Não foram tão recorrentes quanto antes. Você falou que não foi fácil. Isso. Não foi tão recorrente quanto antes, né? Sim. Mas ainda tive algumas, né? Porque ainda não tinha tido uma cura da alma completa, do psicológico. E a verdade é essa, pastor, a gente procura sempre espiritualizar tudo, né? Mas nem todas as coisas que acontecem sobre nossa vida é espiritual. Tem muita coisa que é psicológica e você precisa tratar o psicológico, né? Eu não sei se o senhor já percebeu, mas, por exemplo, existem muitos jovens que hoje entram na clínica e quando ele sai da clínica, ele sai cuspindo fogo. Se você der para ele pregar, ele prega que a igreja dá glória, tem cura, tem conversão, mas passado 2, 3 meses ele volta. Eu conheci já alguns, viu? E a gente se pergunta, mas não estava com tanto... A gente costuma dizer que essas pessoas têm fogo de palha. Sim, verdade. Mas vou te mostrar que não. É real, é sincero. É isso. E Deus está na vida dela. Agora, por que ele volta? Porque ele não teve um tratamento psicológico adequado. Eu acho que uma das maiores deficiências da nossa igreja atual, e eu não posso generalizar, não são todas, mas é poder tratar também o psicológico como trata a alma, como trata o espírito, né? Porque o psicológico é um dos fatores preponderantes. E eu só fui mesmo curado dentro desse conceito, né? Liberto,
quando eu aprendi a tratar a doença que eu tinha. Que eu aprendi a enxergar... Reconhecimento. Que eu aprendi a enxergar qual eram os pontos que eu precisava tratar. Do orgulho. Vê que um dos pontos que o senhor falou, e que eu prestei atenção aqui, e tá batendo por quê? Porque o senhor falou assim, se amanhã você não estiver aqui às 9 horas, quando veio a oportunidade, sim, né, que veio como uma oportunidade de Deus para sua vida, mas, ou seja, o vaso ainda tinha uma raspinha que precisava ser tratado ali. Costumo dizer que são oportunidades disfarçadas, né? Sim. De talvez de momentos que nós não queremos. É forte isso aí, né, forte, pastor? é verdade. É verdade. É Deus dizendo através do profeta para Naamã: você precisa descer, você precisa descer. É verdade. Mas para Naamã aquilo era um insulto. Eu tô rindo porque foi o último dia da campanha essa semana aí, passou da Naamã. Sim. Verdade, para ele foi um grande insulto. Para Naamã era um insulto. Sendo quem ele era, né? O maior insulto dentro desse aspecto é que o rei recebe Naamã e o profeta não recebe. Rapaz, isso é muito forte, hein? E recebe até o ponto de rasgar as vestes, porque tem medo de que ele se levante. Israel estava subjugada pelos assírios. Sim, verdade. Então o medo do rei era morrer. E é por isso que ele rasga as vestes. Mas o profeta não sai de dentro de casa. Manda um recado de portão fechado. E o jovem, o moço que se encontra com ele vai dizer assim: olha, ele não vai te atender não. Vai lá no Jordão e se banha 7 vezes. Isso foi um insulto. Está no texto, pastor. Sim, sim. Ele achava que o profeta viria e colocaria a mão sobre ele. É verdade. Isso é muito forte. E o problema nosso em querer aceitar o que Deus faz é exatamente esse. Porque a gente acha que Deus vai vir pelas vias legais do nosso pensamento. Uma das vias, meu amigo, é isso que eu te digo. Eu servo. E não é assim. E a gente imagina que as vias... Ele esperava isso, né? A gente acredita que as vias que Deus vem é a via do meu merecimento. Pronto. Isso é a verdade. Porque ele era capitão do exército da Síria. Mas olha como Deus faz. A ordem não era do rio sujo ou do rio limpo. A ordem é para que ele mergulhasse 7 vezes. E não era 2 ou 3. Teria que ser as 7. Então... É aquele negócio, às vezes o que Deus não faz agora, eu preciso continuar tentando, de acordo com a palavra que Deus disse, até a 7ª vez. E quando ele levanta da 7ª vez, a pele está como a do menino, purificada, nova, porque tudo que Deus gera na nossa vida é novo, não é reciclado, é novo. E essas formas em que Deus trabalhou sobre a minha vida foram formas de me quebrar mesmo. Foi dentro de uma clínica dessa que eu conheci um psicólogo, crente, pastor, e numa conversa informal ele disse para mim: rapaz, quantos milhões de pessoas já perderam seu pai? Você não é o primeiro e não é o último. E até quando você vai recorrer ao uso da droga por uma deficiência que você não consegue vencer a você mesmo? E foram portas dentro de mim que foram abertas, que eu precisava sarar. Isso. E que eu não havia encontrado uma cura dentro da igreja a esse respeito. Tem muita gente sofrendo. Muita gente. E precisa. Então isso é algo muito sério, pastor. É algo que muita gente precisa tratar. A dependência química é uma das únicas doenças no mundo que a gente só entende ou só começa a tratá-la quando nós entendemos dela mesmo. E na maioria das vezes, quem tem não conhece. Porque os hábitos, os vícios, que é a doença, a gente acha que é de a gente mesmo. A prepotência, a arrogância, a ignorância. E aí entra vários outros aspectos, a mentira, a procrastinação. E eu pregava aqui agora, pouco atrás aqui na live na voz que clama do programa, e eu dizia que enquanto o gigante estava no vale desafiando Israel 2 vezes por dia, a Bíblia diz que quanto mais ele desafiava, Israel recuava e ele subia.
E uma batalha que começou no vale, agora estava sendo invadida para dentro de Israel. Então veja bem, pastor. Se os nossos problemas não forem enfrentados de forma imediata, ele cresce. E cresce numa proporção que às vezes a gente não consegue mais remediá-los. E quantas pessoas eu sei que estão agora, né, passando por tais situações e que precisam resolver essas situações e não conseguem resolvê-las. Porque talvez não tomaram a atitude que deveria tomar. Dá um conselho para essas pessoas, que eu tenho certeza que tem pessoas que vai estar nos assistindo que estão precisando. O meu conselho, além da busca de Deus, né, que é capaz de nos dar força para enfrentar qualquer tipo de problema que nós temos e também de nos livrar dele, o meu conselho é buscar uma pessoa que seja capacitada na área. Isso mesmo. Né? Verdade. Um terapeuta, psicólogo, mas eu não estou falando de qualquer um, de alguém que seja cristão e melhor ainda, que esteja na área da dependência química. Né? Tem que ter... que saiba lidar com esse conceito, né? Para poder fazer você enxergar aonde está o foco da sua dependência. O que é que te leva para aquilo? Quais são os gatilhos que a sua mente inconscientemente... Porque tem isso também, né? Tem que ter a área específica. Que a sua mente inconscientemente ativa e você não percebe. Verdade, né? Verdade. E essa doença, pastor, ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar, né? A dependência química é uma doença muito complexa, por isso o tratamento é para sempre. É para sempre. A gente luta com o espinho na carne para sempre. Você pode ser o homem mais espiritual do mundo, um dia ela bate. Paulo que é Paulo, né? Você passa por algum lugar, você lembra de onde você usou, o que você fez. Verdade, né? Verdade. Você lembra? E um dia ela vai batendo. E se você não está pronto espiritualmente e psicologicamente, você volta para trás. Você volta. É por isso, então, meu parceiro, que muitos terminam voltando, né? Exatamente. Porque você passar em um certo tipo de lugar que algumas vezes ou todas as vezes você estavam ali sofrendo, passando por aquela situação, de repente você passar, olhar, lembrar, automaticamente traz a memória química. Sim. De tudo que você fez ali, por onde você passou, o que cometeu. Isso vem como se fosse um filme na mente. Sim. E é algo em milésimos de segundo. Instantâneo. Do mesmo jeito que vem, vai embora. E essa é a hora que, se você não está pronto para enfrentar tais coisas, você acaba retornando para trás. E aí as pessoas vão dizer, mas como se estava tão bem espiritualmente? A questão não é só o espiritual. É um conjunto de coisas. E não é só isso, é a honestidade, é o amadurecimento, fidelidade, exatamente. Há tudo, viu, pastor? Eu acredito. Há tudo. Eu creio. Porque o dependente químico que é desonesto com uma agulha vai ser desonesto com R$1 milhão. Meu Deus. E se ele falhar nesse quesito, ele volta. Ele volta. Né, então a gente é o tipo de pessoa que precisa andar na risca. Porque senão você acaba voltando para trás. Mas hoje o senhor passou na pele. Na pele. Então você tem, por isso que o Impacto Cast, ele é algo para impactar. Na pele. Não é vir aqui, eu conheço alguém que passou por isso. Não. É um testemunho verídico. Não fui eu passei, eu senti na pele. Eu não costumo contar muita coisa na igreja, porque o povo ainda tem um certo preconceito. Sim, com certeza. Existem pessoas da minha família que até hoje não acreditam na minha recuperação. E o engraçado, se eu falando isso aqui, a gente lembra da própria palavra, quando Paulo ele se converte mesmo, que precisou ali de Barnabé estar ali auxiliando, testemunhando por isso. Os próprios apóstolos falaram, rapaz... Existe uma coisa é fato, existem pessoas da minha família, você sente na pele. No círculo de amizade antigo meu, que até hoje não acredita em mim. E se eu fosse viver da opinião deles, eu tava no lixo. Eu sinto isso na pele também, viu, meu? Mas o contrário é verdadeiro.
Do mesmo jeito que eles não acreditam, Deus levanta outros que acreditam. Glória a Deus, é dessa maneira. E não que a gente viva para que alguém acredite na gente, mas Verdade. isso nos dá ânimo também, força para continuar seguindo, né? Nos dá força para continuar seguindo. Porém, eu entendo que eu vou morrer e vai ter gente que não acredita, que vai continuar me chamando de mentiroso, de drogado, de sem futuro. Mas enquanto isso acontece, eu estou seguindo em frente. O nome de Deus, ele está continuando a ser glorificado, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho a melhor família do mundo, né? Eu tenho uma esposa ao meu lado que Deus me deu, que é a melhor mulher que eu poderia ter na face da terra, é minha companheira mesmo. Fiel, eu sempre vejo os atos do Senhor. Eu às vezes, pastor, eu vejo a garra dela e ela me dá força para continuar. Porque ela é guerreira mesmo, companheira. E às vezes eu brigo com ela para ficar em casa descansando, mas ela não fica, não. É bem verdade, eu quero deixar registrado isso aqui, que o Senhor ministrou na vigília no Val de Jaboque. Sim. Um frio, uma garoa, depois de um dia de trabalho puxado, o Senhor, tanto o Senhor como ela. E assim, ela veio acompanhar o Senhor, ficou até o final ali, glorificou e deu lugar. Então isso é verdade mesmo, isso que o Senhor está falando. E eu vejo que é cumprimento do que Deus fez, né? Que Deus prometeu. Na minha vida, na vida dela. Eu já não me enxergo sem ela, não. Oh, glória. A gente, se não morrer junto, lá na glória a gente se vê, mas Aleluia. Até o último dia da minha vida, ela é a pessoa que preenche todos esses requisitos. E aquela promessa que Deus me fez na cadeia, Deus cumpriu. Deus disse para mim que ia colocar alguém do meu lado, que iria andar comigo por onde eu fosse, né? E essa pessoa seria a pessoa preparada por Deus. A gente tem as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, as mesmas visões, né? E aí eu entendo que Deus não faz nada pela metade, pastor. Tudo que Deus faz na nossa vida é completo. Tudo que Deus faz na nossa vida, costumo falar e medito muito sobre a plenitude de Deus, que a plenitude é algo que preenche tudo, né? E hoje a minha esposa é isso para minha vida. Eu vejo ela como uma grande intercessora do Senhor. Sim, ora mais que eu. Preciso dizer, né? Não posso ser mentiroso. Tá certo. Ela ora mais do que eu. Ela é que me incentiva também a buscar. Eu trago traços de dependência, né, pastor? Sim. E se eu relaxar, eu procrastino. Verdade. Verdade. Se eu relaxar, eu procrastino. Eu vou levando com a barriga. Na sinceridade. Verdade. Eu vou relaxando. Mas ela é minha incentivadora, ela me incentiva a ler, me incentiva a orar, me incentiva a buscar a Deus. Intercede. Eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa. Exatamente. Que também intercede muito. Exatamente. Estamos aqui e está em casa lá intercedendo. Orando pelas nossas vidas. Somos gratos a Deus pela esposa que Deus colocou no nosso caminho, né? Exatamente. Então eu vejo que é mesmo uma completude de Deus, né? Eu costumo brincar com ela, eu falo para ela, se você fosse filha da minha mãe, não ia aparecer tanto. Deus me deu uma mãe como esposa. Mas eu falo isso devido ao cuidado que ela tem comigo, né? Parece ser aquele cuidado mesmo de uma mãe, de uma companheira, de uma auxiliadora, de uma ajudadora. Eu só tenho a glorificar a Deus. Eu sou um homem rico, pastor. Eu creio que é um cumprimento daquilo que ela orava, né? Em suas orações, ela orando, pedindo, o Senhor colocou, né? Sim. Colocou o Senhor na vida dela e ela tem honrado o nome do Senhor, cuidando e zelando daquilo que ela colocou em oração, né? Com certeza. Isso é muito gratificante, né? Com certeza. Graças a Deus, hoje, eu estou vivendo, eu acredito que eu não vivo ainda tudo que Deus disse que eu viveria, mas eu e ela temos se entregado aí aquilo que Deus tem proposto ao nosso coração. Existem muitas promessas grandes para se cumprirem que Deus vem prometendo e falando a cada dia mais, né? E confirmando. Mas a minha vida, graças a Deus,
foi mudado. E o que Deus fala para nós aí, eu tenho certeza que o povo tá curioso aí, tá ficando curioso. E depois então que o senhor casou, lógico, sempre tem as lutas ali, os altos e baixos, mas assim, o senhor ele começou a cumprir algumas promessas que ele vinha fazendo lá atrás sobre a sua vida, abençoando a sua vida, né? De uma Como o senhor falou, hoje eu não sou rico, mas Deus tem abençoado. De uma forma sobrenatural, né? Quando eu casei com ela, ela tinha acabado de comprar essa loja e desde então nós trabalhamos juntos. Depois de mais ou menos, acho que 1 ano, 2 anos de casado, nós abrimos essa segunda loja aqui no Heliópolis, né? E também são 2 lojas pequenas e assim nós... Mas abençoadas por Deus, né? Nós assim... Eu acredito que tudo é fase, né? Todo casal é provado em algumas fases da vida. Hoje nós estamos passando por alguns momentos difíceis financeiramente, não no sentido de passar por privação a ponto de não poder pagar as contas e nem comer. Mas, vamos dizer assim, tudo contado, né? Mas existe uma promessa sobre a nossa vida. Eu acredito, mesmo. Deus nos disse que iria nos dar 7 farmácias. Eu acredito, eu creio. E nós estamos debaixo dessa promessa. E eu disse para ela que eu não vou desistir daquilo que Deus disse. Eu creio. Né? Eu me lembro muito daquilo que Deus disse para Isaac em Gerar, né? E se Deus mandou Isaac ficar, é porque o pensamento de Isaac era sair dali. Porque a gente sabe que... Eu entendo, meu amigo, que ele vendo o próprio povo do Egito, de Gerar para o Egito, eu entendo que ele também sentiu o desejo de ir. Exatamente. Eu vou, mas o senhor falou que não sai, fica aqui. Não é porque não está acontecendo com os outros, e aí? Exatamente. A gente precisa entender da geografia, né? Sim. Do que está acontecendo no momento. Porque a terra está em crise de fome. A fome, né? A terra está em crise. Isso. A terra está em crise de fome e a salvação é o Egito que tem estoque agora. Sim, só o Egito que tinha. Só o Egito que tinha. Então, o pensamento de Isaac não é enriquecer, é sobreviver. Se eu for para o Egito, pelo menos minha família não morre. Com certeza já fazia um tempo que ele estava em Gerar. Sim. Tentando plantar e tentando colher numa terra árida que não dava nada. E ainda mais, imagina, com uma crise de fome mundial. Mas a ordem de Deus fica onde eu te disser. E aí a Bíblia diz que eu gosto dessas 2 palavras. A Bíblia diz que naquele mesmo ano, isso significa dizer que é o mesmo ano da crise, né? O mesmo ano da fome. O mesmo ano que todo mundo estava recorrendo ao Egito, a Bíblia diz que é naquele mesmo ano que Isaac planta e naquele mesmo ano ele colhe 100 vezes mais. A ponto, pastor, veja bem, dele crescer tanto que o rei, né, Abimeleque, né? Que Abimeleque vai dizer para ele assim, olha, você cresceu mais do que eu, sai fora. Pastor, imagina comigo. Se ele era maior do que Abimeleque ele tinha condições de guerrear contra Abimeleque. Ganhar. Com certeza. E se ele guerreasse, ele ia ganhar. Foi isso o medo dele foi esse. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo maior que Abimeleque, ele sai. Porque ele passou a entender que quem tem promessa não briga por espaço. Isso é forte. E ele vai descer, vai para os poços. Os poços eram um testamento cavado, né? Isso. Era de Abraão já mesmo. Era do seu pai, né? Em consequência, já era dele. Mas ele também não briga pelos poços. Até chegar lá embaixo e Deus dizer a ele assim, ó, é aqui que eu vou te estabelecer. Reobote, né? Reobote. É aqui que você vai crescer. Então eu entendo, pastor, que nessa caminhada nossa de promessa, até alcançar aquilo que Deus prometeu, vai haver esses momentos em que a terra é árida, em que você está ali vivendo só
da provisão diária. O maná, eu costumo Do dizer que é o maná, maná. é. O diário é o maná. Do maná, até que Deus ele cumpra aquilo que ele estabeleceu para nossa vida. Eu estou acreditando piamente que esse momento vai passar, né? E o nome de Deus mais uma vez será glorificado. Mas costumo dizer aí que no meio de todas essas crises Deus tem nos dado vitória. Verdade. Me deu uma moto que eu não tinha condição de comprar, minha mãe comprou para mim. Aí agora o rapaz veio com essa moto, falou assim: meu irmão comprou ela. Linda, 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 hein? Meu irmão comprou ela, não sabe andar. Eu também é verdade, não é pra todo mundo Eu não. prefiro que ele ande numa igual a que você tem aí. Vamos trocar a chave na chave. Eu falei, é glória. Meu Deus. Falei, é glória a Deus. Sabe? Ali foi do céu, viu? Do céu. Foi preparada, viu? Então eu tô vendo Deus trabalhando. É Deus nos fazendo crescer num tempo de crise, né? E só posso dizer que tudo que Deus tem feito é milagre, pastor. E eu creio também, sabe, meu amigo, que sempre quando Deus ele começa a nos provar em algo, mesmo na provação, ele vai cuidando, Com certeza. vai mostrando que está conosco. Vai dando vitória, com certeza. E sempre depois da aprovação, ele sempre vem com algo para impactar. Verdade. Então eu creio que se eu estar debaixo de um direcionamento, eu creio desta maneira que nada que mais é provações de Deus para a sua vida, porque em provações o Senhor cuida. É aquela história, quando o Senhor fecha uma porta, quando ele fecha a porta, ele mantém, ele vai mandando a provisão. Verdade. Ele vai cuidando, ele vai zelando. Verdade. Ele vai provando, mas ele vai sustentando, ele vai cuidando. Então, se eu testemunhar algo desse, aí eu vejo Deus tremendamente. Então, eu entendo que nada que mais é, meu amigo, que algo grande que está sendo, já deve estar preparado. Gerado. É, gerado. E o Senhor só esperando o momento certo. Ele tem um momento certo para nos abençoar. Eu costumo dizer com o presbítero ele que está nos bastidores, o presbítero Ronde, Nissinho, o presbítero Eduardo, o Rodrigo e tantos outros ministros que estão nos bastidores que, assim, olhando para nós do Estúdio Atalaias, do Impacto Cast aqui, a gente tem visto agir de Deus, né? Um projeto tão novo que está sendo gerado ainda no ventre, mas nós temos visto a mão de Deus cuidar de nós. Então eu creio que não vai ser diferente na vida do Senhor. Ser um homem de Deus honrado por Deus, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com a sua esposa, temente, dá testemunho, tem feito a obra com excelência, cuidado. Eu sempre que eu posso, eu tenho acompanhado nos status, eu vejo o Senhor sempre ministrando aí, sempre fazendo a obra e trabalhando na correria, plantando. E eu creio que logo, logo você vai estar aí testemunhando aí mais uma loja aí, em nome de Jesus. Creio. Porque o Senhor, ele não está preso você não, eu costumo dizer que para o Senhor agir e fazer milagre, ele não está preso a situações. Mais ou menos assim, acabamos de passar 2 pandemias e quanto de milagre que eu vivi e vi pessoas viver em meio à pandemia. Verdade. E eu falo na área financeira, onde tudo estava fechado. Eu e minha esposa fomos um deles. Vivemos milagres mesmo. Eu costumo dizer e entender o que Elias entendeu. Que quando a nuvem anunciada pelo rapaz, que disse que era como a mão de um homem, né? Ele olha para o rapaz e diz assim: sobe depressa e avisa Acabe para aparelhar as coisas rápido, o carro, porque o que vem aí é grande, é uma chuva grande. Então eu entendo que tem hora que a gente vive a fase das coisas pequenas. Sim. Mas são elas que vão gerar grandes milagres. Elias entendeu que a nuvem ainda não era o milagre, mas era o sinal que ia vir milagre. Que Deus estava dando que o milagre ia chegar. É forte. Se a gente não acreditar nisso, pastor, a gente não acredita em nada. A pastora Macleane, ela sempre fala assim, né? Ela fala isso para mim, olha, sempre veja Deus nas pequenas coisas. Isso. Nosso Deus é grande, mas ele sempre manifesta, né, em pequenas coisas, em pequenos sinais. Deus é especialista. Especialista. Nisso, né? Especialista. Ele, se você buscar, a gente acha várias passagens para citar aqui, ó. A menina pequena da casa de Naamã. Isso. E aí eu consigo entender que Deus entrou no cerne da situação, né? Sim. Porque para saber se ele era leproso mesmo, tinha que estar dentro de casa. Só quem estava dentro de casa conhecia a lepra que ele tinha.
E aí Deus entrou lá dentro. Agora eu vou antes disso, hein, pastor? Porque o começo do capítulo diz assim, ó. E por ele, Adonai, O Senhor. deu livramento pelo exército do rei da Síria. Ou seja, antes de Naamã mesmo ter passado por Israel, Deus já estava trabalhando por detrás das cortinas, dos bastidores. Isso é um tapa na cara de qualquer pastor. É um tapa na cara de qualquer religioso que pensa que Deus só trabalha na nossa vida quando a gente se entrega para Ele. Se Deus tem um projeto para fazer na nossa vida, Ele trabalha mesmo sem a gente saber quem é Deus, para nos atrair até Ele. Eu li um livro, certa feita, e é um livro muito interessante, que fala sobre exatamente o Deus por detrás das religiões, em como Deus se manifestava por detrás dos povos para conseguir atrair. É Deus preparando o evangelho de um lado e de outro lado Deus preparando o povo para o evangelho. É um livro, eu vou lembrar o nome do livro e vou falar, mas um livro sensacional, que fala justamente de um Deus que atrai o seu povo, ou aquele que ele escolhe, mesmo quando essa pessoa ainda nem o conhece. Meu Deus. A maior arrogância nossa, pastor, é achar que nós encontramos a Deus, quando Deus, na verdade, nos encontrou. E eu encontro isso no Evangelho, porque quando Maria chegou no sepulcro, ela não reconheceu Jesus. Ela pensou que ele era um jardineiro. Só o reconheceu quando ele se apresentou. E do mesmo modo, quando os 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, Também. não o reconheceram. Só o reconheceram na mesa. Do partir do pão. No partir do pão. É a mais viva prova de que, na verdade, o homem por si só não pode chegar até Deus. É Deus que vai até o homem. É Cristo que vem até nós. Então, eu creio que todo esse trabalhar de Deus sobre a minha vida é exatamente para esse encontro mesmo, para trazer, para fazer, para formalizar. E eu não tenho dúvida que isso vai ser gerado na vida de alguém que está assistindo a gente agora. Eu creio dessa Que maneira. talvez vive uma confusão mental, que talvez a vida está bagunçada, a família está bagunçada, talvez o seu psicológico, o seu eu. E talvez essa pessoa se encontre como um dia eu me encontrei, perdido, sem rumo, sem saber para onde ir, de que forma chegar. E tudo isso que está acontecendo na vida dela agora é para que ela veja que Deus vai fazer amanhã e a proporção daquilo que Deus vai fazer. Quando essa pessoa olhar para trás no dia de amanhã, ela vai poder dizer que Deus verdadeiramente é Deus sobre a vida dela. Aleluia. Eu sou muito grato a Deus por aquilo que Deus tem feito. E graças a Deus, pastor, sou dotado de pessoas como vocês, né? Amém. E que Deus colocou no nosso caminho, nos apresentou como pessoas especiais, intercessoras, amigos, né? É só Deus que pode fazer isso, pastor. Para uma pessoa que não tinha amigos, que era desacreditada pela sociedade, que as pessoas já não acreditavam mais, que destruiu todo o círculo de amizade que tinha por causa da droga, das mentiras. E Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Eu sou feliz. Jesus é bom demais. Meu amigo, eu que agradeço. Eu aqui, em nome do Estúdio Atalaias, juntamente com todos os irmãos aí que estão conosco, sou grato a Deus pela sua vida. Chegamos ao fim. Quero agradecer. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos que... Com a câmera, manda do meio? Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos que ficaram até agora conosco. Se você está até agora conosco, muito obrigado. Tá? Quero agradecer pela sua vida. Continue aí compartilhando. Em nome de Jesus, quero pedir que você continue compartilhando, continue deixando like aí, nos ajudando com essa programação.
Meu amigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado, sou grato a Deus pela sua vida. Obrigado por ter aceitado o convite, aberto o seu coração. É bem verdade que eu sempre acompanho o senhor nas redes sociais, quando eu posto ali, eu estou sempre vendo que o senhor sempre posta, né? Como sempre o senhor fala, posso falar, né? Então eu sou grato a Deus pela sua vida. Obrigado por você ter aberto o coração, falar um pouco da sua história, que a gente não vê o senhor comentando, e somos gratos a Deus por isso. E eu queria que o senhor aproveitasse agora, tá bom? Passasse aí as suas redes sociais. É verdade que o senhor sempre tem uma palavra abençoada ali no TikTok. O senhor passa aí o endereço do TikTok, do Instagram, do Facebook. Passa o endereço das suas redes sociais aí. E muito obrigado, meu amigo. Sou grato a Deus pela sua vida, viu? Amém. Pastor, a honra é minha, mais uma vez. A alegria é minha. Eu realmente me sinto o Saul no dia do banquete de Samuel. Samuel disse assim: o lugar de honra é seu. Aleluia. E o melhor dessa comida é para você. A parte melhor da comida reservada para você. Eu me sinto Saul, sem merecimento, encontrado por Deus e tratado como um príncipe. Muito obrigado mesmo. Nossas redes sociais tá Eliel Cida Ferreira. Em todas elas, TikTok também. Você vai achar lá, é só colocar Eliel Ferreira e você vai nos encontrar lá no Posso Falar. Verdade, tem um pão diário, né? Tem. Deus, ele tem nos dado aí algumas mensagens, né? Sempre uma inspiração diferente, nova, para trazer uma mensagem de esperança, de alegria, de acalento. E eu costumo dizer que o mundo já é mal demais, né? E vejo tantas pessoas querendo trazer coisas diferentes, né? E quando Deus me deu essa estratégia, Ele me deu para esse sentido mesmo. Então eu não vou mudar esse sistema, né? Verdade. Não vou mudar, vou sempre estar trazendo uma palavra de Deus. Às vezes a gente deixa de postar um dia, mas posta no outro, devido às vezes um dia ser mais corrido que o outro, mas estamos sempre aí. É um prazer, pastor, muito obrigado mesmo. Tá bom? Quero mandar um abraço aqui para os profetas que nos ajudam aí, os patrocinadores. Verdade. Né? Aí, ó, Drogaria Vila Popular. Glória a Deus, Jesus é bom. Todos os nossos irmãos, os meus pastores, que tanto os que passaram pela nossa vida, quanto os que são de agora, né? Que sempre foram muito amáveis, né? Nos acolheram, acreditaram na nossa chamada, na nossa vida, nos ungiram, né? Nos levaram ao ministério. Eu sou muito grato às pessoas que Deus tem colocado sobre minha vida e não posso fazer nada a não ser orar, né? E acredito que a oração, Aleluia, verdade. Acredito que a oração é o maior presente que a gente pode dar para a vida de alguém que a gente ama. Verdade, né? Verdade. Tenho orado sempre por vocês. Eu sou grato a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado, meu amigo. Amém. Meus irmãos, Deus esteja louvado. Obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe a vida de todos. Você ficou até agora conosco, tá bom? Muito obrigado aí. Continue nos ajudando. Envie aí para alguém que você conhece, que porventura esteja passando por alguma situação. Em nome de Jesus, eu falo para você, compartilha aí, envia para ele, que eu tenho certeza que através da vida do nosso amigo aqui, nosso pastor Eliel Ferreira, através do que Deus usar a vida dele, tenho certeza que para quem você enviar, vai se sentir impactado e Deus vai falar tremendamente. Obrigado a todos, muito obrigado, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a tua vida, tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Não se esquece, se inscreve se não se inscreveu, vai deixando o like aí, nos ajuda o Estúdio Atalaias a impactar, a continuar com esse projeto lindo que é o Impacto Cast, que tem impactado vidas têm sido edificadas através dessa programação. Deus abençoe a todos, viu? Somos gratos a Deus pela vida de todos. Fiquem todos na paz do Senhor.